Olá, Batmaníacos e DCnautas, tudo bem? Eu sou o Cauê Cassorla e eu resolvi fazer uma série de vídeos pra gente comentar os episódios da segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Até o momento já saíram 3 episódios, mas nesse vídeo aqui eu vou comentar só sobre o primeiro. Aí depois eu lanço sobre o 2 e sobre o 3, e depois a ideia é lançar um a cada novo episódio que for saindo, beleza? Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu posto por aqui. Se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, só procurar a gente nas redes sociais, sempre com @morcego. E se você gostar desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Um aviso para quem caiu aqui de paraquedas, esse vídeo vai ter spoilers sobre o final da primeira temporada de Minhas Aventuras com Superman e, obviamente, do primeiro episódio. Então, já esteja avisado. Eu não vou comentar sobre tudo que aconteceu na primeira temporada, vou fazer mais um apanhadão do que aconteceu só no último episódio. Bom, a gente viu o Superman evitando uma nova invasão à Terra, né, que a gente ficou meio ali sem entender o que estava acontecendo, e enquanto isso a gente viu uma forma humanoide do Brainiac chegando num certo kryptoniano com uma armadura gigantesca, falando que ele tinha um novo planeta para ele invadir, um planeta rebelde, e que seria bom eles irem até lá. E aí esse tal kryptoniano armadurado, misterioso, vira e fala assim que a humanidade vai se ajoelhar para ele. Então a gente não precisa ser muito inteligente para saber que aquele ali, em algum momento, vai ser o Zod, que vai ser revelado na animação aí. Mas agora vamos falar sobre o episódio número 1 dessa segunda temporada, episódio que tem o nome de Há Mais Coisas Entre o Céu e a Terra. A sinopse oficial do episódio diz que o Clark não sabe o que fazer no primeiro dia dos namorados dele e de Lois, até que as visões do seu pai levam ele, Jimmy e a Lois aos restos da sua nave espacial e aos novos vilões da Força Tarefa X. Eu gostei bastante desse episódio, principalmente porque ele trouxe algumas respostas, sendo essas respostas algumas que a gente precisava e algumas que o Clark precisava. Começando com aquela nave e aquele portal que a gente viu no final da temporada anterior, que nas palavras do Jor-El era uma nave no meio do piloto automático, uma nave fantasma, que estava ali meio que invadindo e pulando de um lugar para outro, porque o sistema de defesa da nave, que é o sistema Brainiac, estava tentando isolar a kryptonita que tinha dentro da nave, fazendo com que ela pulasse meio que no tempo de um portal para outro. Então acaba sendo a explicação do que aconteceu lá no final da primeira temporada. A outra resposta veio para explicar o fato daquela simulação do Jor-El que a gente via na temporada anterior o tempo inteiro, nunca ter conseguido falar com o Clark, né, com o Kal-El, seu filho. E aí ele explicou que aquilo lá, na verdade, era um programa de tradução, de adaptação da nave, que estava tentando se adaptar ao idioma local, por isso que ele acabava não conseguindo. Eu confesso que isso daí me incomodava um pouco na outra temporada. Você falava, mas por que ele não consegue falar? Aí ficava assim meio no ar, será que em algum momento o Clark vai aprender a falar kryptoniano? Ou se é uma adaptação nova, a gente não sabe, mas se você parar pra pensar, faz um pouco de sentido, né? O cara veio uma tecnologia, tudo bem que é uma tecnologia extremamente avançada de Krypton, mas veio de outro planeta, então em algum momento ela precisaria se adaptar. Então, pra mim, pelo menos, a explicação acabou ficando bem legal. Outra coisa que o Jor-El comentou ali também foi sobre a destruição de Krypton. Claro que em qualquer obra do Superman esse assunto vai ser abordado, mas aqui ele falou uma coisa diferente, que pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhuma outra adaptação. Ele fala que Krypton foi destruída pela guerra, né? E pelo menos em tudo quanto é coisa cânone do Superman, a gente sabe que o planeta foi destruído por causa da exploração do planeta, dos recursos naturais e tudo mais, e aí ele acabou explodindo. Então, aqui é uma abordagem diferente. Se é legal ou não, aí vai um pouco do gosto de cada um. E uma coisa que eu preciso comentar aqui é sobre o visual do Jor-El. Eu gostei demais, achei muito legal o visual dele. E assim, eu arrisco dizer que é o melhor visual que o Jor-El já teve em qualquer mídia, pelo menos das que eu consumi até hoje. Nenhum Jor-El, nenhum visual dele, né, um visual muito bacana. Né, pelo menos então nenhum que eu já tenha visto antes foi tão bacana quanto esse daqui. E, aliás, a dinâmica de pai e filho ali, Jor-El, Kal-El, foi muito bonito de se ver, né? Os dois ali juntos, tá? O Jor-El meio pedindo desculpa de ter abandonado ele e pedindo desculpa de novo por abandonar ele mais uma vez. Então foi uma cena muito tocante, uma cena muito bonita. Pena que o relacionamento deles ali foi uma coisa tão rápida, né? Porque rapidinho o Jor-El já sumiu. Então eu entendo a decisão, porque o Clark tem que andar com as próprias pernas, né? Não tem jeito.
Mas eu achei bem bacana. Mas, de novo, pena que foi tão rápido. Também vale a pena comentar sobre o visual da Fortaleza da Solidão, né? Essa daqui que foi construída com os restos da nave do Clark, né? É uma ideia que já foi um pouco abordada ali no Snyderverso, né? Porque ali a gente tem a nave que está lá presa lá no Ártico e que ele acaba encontrando ali onde ele veio e tal. Então é uma ideia que foi um pouco reciclada. Porém, visualmente, essa daqui é muito mais legal, né? Lá, assim, primeiro porque no Snyderverse não teve propriamente dita uma Fortaleza da Solidão, né? Aqui nesse tem uma coisa legal. Remete um pouco ao lance daquele visual meio cristal dos filmes do Christopher Reeve, mas uma coisa muito mais atualizada. E então ele fez uma mistureba de tudo, né? Ele pegou um pouco do Christopher Reeve, pegou um pouco dessa ideia do Snyderverso e para mim fez uma Fortaleza da Solidão que eu realmente gostei muito. Mas a principal revelação foi o fato de que, além dele, a prima dele, né, a Kara Zor-El, também foi enviada para a Terra. Então, num futuro não muito distante, em algum episódio aí, a Supergirl vai dar as caras. A Kara vai dar as caras. Né? Outro ponto muito importante, já pensando nos episódios futuros, foi a descoberta da Amanda Waller e do Exterminador que existe a Kryptonita. Então agora eles já sabem que existe sim uma maneira de derrotar o Superman. E aí no final do episódio a gente vê que o Exterminador acabou ficando com uma amostra da Kryptonita ali na espada dele. Então é algo aí pra gente, né, pro Superman se preocupar pros próximos episódios. Claro que nem só de coisa séria ver minhas aventuras com o Superman, então tem aqueles momentos leves, momentos divertidos, e aqui o total destaque é pro Jimmy Olsen, né, que agora ele tá esbanjando a grana que ele ganhou ao ter vendido o canal dele pro Planeta Diário, né, ele vendeu por 5,6 milhões de dólares, então agora ele é meio que um sócio ali do Planeta Diário, né, e tem a sua própria divisão dentro do jornal, né, então essa é uma coisa bem bacana de se ver, porque os momentos cômicos, divertidos, basicamente giraram em torno dele. E aí a dúvida é, quanto tempo esse dinheiro dele vai durar? Eu aposto que no final da temporada ele já não vai ter mais nada. Então, acho que de tanto que ele está esbanjando, esse dinheiro vai acabar rapidinho. Mas além dos momentos cômicos, foi interessante, digamos assim, de ver ali que um simples conselho de um inocente Jimmy Olsen vai causar um efeito borboleta tão gigante lá na frente, né? Porque uma coisa que ele falou ali, uma frase que pareceu ser simples, né, que ele acabou falando ali, vai influenciar tanto no futuro de um até então desconhecido Alexander Luthor. Então, é meio bizarro saber isso, né? Que uma coisa que ele falou ali, um cara que ele não sabia nem quem era, vai influenciar tanto num dos maiores vilões aí do Superman. Bom, e além dos personagens que a gente já está acostumado, ele contou com a participação de mais 2 da galeria de personagens DC. Um deles foi o Hank Henshaw, que a Lois Lane acaba apresentando como um amigo dela, que trabalha no Star Labs. Né, para quem conhece um pouco aí da história do Superman, sabe que esse vai, no futuro, se tornar o Super Cyborg, um dos 4 Supermans que vem para substituir, né, o Superman mesmo, que a gente gosta tanto, depois que ele morre na batalha com o Apocalipse. Se isso vai ser abordado na série ou não, a gente não tem como saber. Mas eu acho que eles não vão chegar tanto assim de colocar um apocalipse, Superman morrendo, acho que vai ser mais difícil. Acho que acabou sendo mais um easter egg mesmo. E o outro foi o Detonador, que nos quadrinhos é como se fosse, sei lá, uma espécie de Hulk da DC, mais ou menos assim, né? Com a diferença de que nos quadrinhos ele foi voluntário num experimento do exército e acabou dando esses poderes para ele, e aqui na série tudo dá a entender que ele é um dos experimentos da Força Tarefa X. Olha, eu achei um episódio bem bacana, né? Principalmente porque ele, além de tudo isso que eu já falei aqui, ele abordou uma coisa assim que é muito interna do Clark Kent, né? Que é essa dúvida que ele tá tendo sobre as origens dele, o fato dele ser um alienígena, né, nesse mundo aqui, ele tá se descobrindo. Então um episódio que começou com ele ali meio sem saber o que fazer no Dia dos Namorados e lidando com todos esses grilos internos dele, né, terminou com um diálogo bem bacana dele com a Lois, né, sobre a preocupação deles de um relacionamento de um alienígena com uma humana. Então eu achei essa dinâmica bem bacana. E além de que o relacionamento dos dois é bem legal de se acompanhar nessa série aqui. Né? E o gancho pro episódio seguinte foi a Lois Lane pedindo pro Clark ajudar ela a encontrar o seu pai, que foi sequestrado pela Força Tarefa X.
Pra mim foi um bom episódio de estreia de uma das séries animadas mais bacanas que a DC já fez nos últimos tempos. Mas e vocês gostaram do episódio? Gostaram tanto quanto eu gostei, pelo menos? Então, deixa nos comentários aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Então é isso aí, tem um próximo bate-vídeo nesse mesmo bate-canal. E ainda essa semana eu volto com mais 2 vídeos para comentar sobre o segundo e o terceiro episódio. Beleza? Então é isso aí.